Fala, meus amigos, como vocês estão? Tudo bem por aí? João passando aqui. Cara, tem muita coisa acontecendo por esses dias, mas muitas coisas mesmo. Então, assim, vocês não verão a gente aqui com muita frequência nesses dias, né? Então, eu só quero que vocês saibam que tá tudo bem. Estamos aí passando por algumas mudanças, mas Jesus está no controle. Quem sabe aí, nos próximos vídeos, a gente possa contar com detalhes tudo que Jesus está fazendo nessas semanas, tá? Aí, mas assim, é coisa maravilhosa. Mas eu queria hoje conversar com você rapidinho sobre um devocional, né? Fazermos aqui uma leitura junto. Então, quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Gênesis 44, a partir do 18, tá? Essa é uma porção da Torá que nós chamamos geralmente de Parashá, que é uma porção. Então, essa porção chama Vaigash, que se chama E aproximou-se. E essa é uma das minhas porções favoritas da Torá, porque fala sobre a história de José e de seus irmãos, sabe? Depois que José estava lá anos no Egito, ele já havia sido traído pelos seus irmãos, ele já havia sido vendido como escravo, ele já trabalhou na casa de Potifar e houve aquela falsa acusação contra ele, né, de abuso sexual. E aí ele vai parar no calabouço. Lá ele encontra, né, os servos de Faraó, interpreta o sonho deles. 2 anos depois é que ele é apresentado diante de Faraó, né, com a resposta dos sonhos de Faraó, sabe? Então, assim, e aí 2 anos depois de que ele se torna rei, de que ele se torna, aliás, governador do Egito, a segunda pessoa mais importante no Império Egípcio, os irmãos dele adentram os portões do Egito para comprar alimento. Então, nesse momento, os sonhos, né? Os sonhos que ele teve a respeito desse momento se cumprem. Imagino ele olhando aquilo e, cara, chegou, é o cumprimento, né? E a primeiro instante ele trata os irmãos dele ali com uma certa aspereza, com uma certa dureza, né? Mas essa paraxá para mim ela é uma paraxá muito emocional, sabe? Porque hoje mesmo eu estava conversando a respeito dela e ela é poderosíssima. Se nós atentarmos para as lições que existem dentro dessa escritura aqui, dessa porção, mano, a gente consegue extrair daí muitas verdades. Então, primeiro passo, muitos anos haviam discorridos, né? Desde que ele saiu da terra de Canaã e foi parar lá no Egito. E aí, o último contato que ele havia tido com os seus irmãos foi o de traição. Foi de lançá-lo numa cisterna seca e vendê-lo como escravo para o Egito. Você conseguiria imaginar isso? E aí, cerca de pelo menos 17 anos depois, ele agora se torna governador do Egito. E os seus irmãos chegam até ele. Então eu acredito que esse é um dos motivos pelo qual, né, ele foi até um pouco áspero, um pouco ali duro, ríspido com eles naquele primeiro momento, né? Mas quando chega ali no capítulo 45, versículo 1, a Bíblia diz assim: por fim, José não conseguia mais controlar seus sentimentos diante de quem estava à sua frente e gritou: tirem todos de perto de mim. Por isso ninguém mais estava com ele quando José revelou a seus irmãos quem ele era. Ele chorou em alta voz, os egípcios o ouviram, a casa de Faraó o ouviu, e José disse a seus irmãos: eu sou José. É verdade que meu pai ainda vive? Seus irmãos não lhe conseguiam dizer nada, pois estavam muito estarrecidos ao vê-lo. José disse a seus irmãos: por favor, Vaigash, aproximem-se. Olha que lindo isso. E eles se aproximaram. E ele disse: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. No entanto, não se entristeçam, porque me venderam à escravidão aqui. Nem se enfureçam entre si, pois Deus enviou-me à frente de vocês para preservar a vida. Então, algumas pessoas podem olhar esse texto, né, e falar: nossa, uau, agora José tem a vitória, agora ele tem todo o poder, agora, né, e tal, que incrível. Mas nós precisamos olhar isso de um outro ponto de vista. E é o ponto de vista da honra, do ponto de vista de recursos. Porque assim, a honra, ela traz consigo, a unção, a honra, ela traz consigo recursos, possibilidades, aberturas,
lugares, portas, pessoas, né? E tudo isso não é para me servir, mas é para servir um propósito. Deus não estabeleceu José como governador do Egito só porque ele olhou lá atrás e falou: nossa, eu quero colocar José como governador do Egito, sabe? Ele simplesmente fez isso porque ele tinha um propósito maior. Ele precisava utilizar José. Logicamente, eu estou falando aqui de um ponto de vista humano. Deus não precisava disso, mas ele quis, ele decidiu fazer dessa forma, né? Então, ele estabeleceu que ele usaria Yosef, que ele usaria José, e ele então agora faz com que José se torne o segundo maior, a segunda maior autoridade no Egito. E tudo isso não era para que José fosse soberbo, orgulhoso, e muito menos exercer essa autoridade com a intenção de subjugar os seus irmãos, de humilhar aqueles que o humilharam, né? Como diz uma musiquinha por aí, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Não é esse o propósito da autoridade. Não é esse o propósito da bênção, fazer justiça com suas próprias mãos. Não é esse o propósito. O propósito da honra, o propósito da bênção, o propósito de estar à frente, na liderança ou em governo, é para servir um propósito. Então, quero que você entenda, né, que tudo que você tem hoje, cara, tudo que está nas suas mãos, todo o recurso que o Senhor Jesus colocou nas suas mãos, eu quero que você entenda, é o Senhor Jesus que colocou em tuas mãos. Tudo que você consegue governar, dominar hoje é porque Deus confiou em você. Então, se você é gerente de um banco, se você dispõe hoje de muitos recursos aí, né, guardados, estocados, não é só para o seu bel prazer, mas é para servir um propósito. É para que isso sirva para promover crescimento do reino de Deus, sabe? A promover alívio de dificuldades e corações, sabe? Então, a honra, ela tem um propósito. Deus não coloca você num lugar de honra só porque Ele quer que você cante essa musiquinha que nós acabamos de falar. Não é isso, irmãos. Deus, quando Ele nos honra, e o fato é, se você experimenta hoje de um lugar de autoridade em Deus, de um lugar de governo em algum caso, né? Você sabe que você passou para estar nesse lugar, né? E o fato é, posições de autoridade, posições de governo exigem dores, né? Eu tenho aprendido isso de verdade, que quão mais alto o meu cargo, quanto mais pessoas estão abaixo da minha liderança, né? Eu sou forjado em dores, sou forjado em sofrimentos para estar nesse lugar, justamente para que quando eu estiver nesse lugar de honra, nesse lugar de governo, nesse lugar de autoridade, eu não utilize desse poder, desses recursos, dessas pessoas para o meu bel prazer, mas eu entendo o propósito que Deus tem. Quando José se revela aos seus irmãos, é porque ele não suportava mais se passar por outra pessoa. Então ele se revela, ele abre o seu coração. Sou eu, o mesmo que vocês venderam como escravo para o Egito. Mas ao fazer isso, vocês cumpriram o sonho que eu tive lá atrás. Ao fazer isso, vocês foram instrumentos de Deus para forjar o meu caráter, para forjar o homem que eu sou hoje. E se hoje eu sou governador do Egito, é porque vocês me traíram. Você percebe a profundidade disso? Então, se hoje eu estou sentado no trono, no segundo maior trono do Egito, eu governo o Egito e eu literalmente controlo os recursos que fluem e que saem do Egito, isso só é possível graças à traição de vocês. Graças a vocês me terem vendido como um escravo. Então, eu quero que você agradeça a Deus por toda a dor que você já passou, por todo o sofrimento que você já passou, pelas traições, pelas angústias que você passou, porque elas forjaram em você um homem, uma mulher forte, corajosa, né? Corajoso, com autoridade, que essas acusações que foram feitas, que foram faladas sobre José, limparam o coração dele da autopromoção, do eu sou bom, eu sou impecável, né? E aí ele foi parar como escravo, como no calabouço, porque ele foi acusado de abuso sexual
mesmo sem ter tocado naquela mulher. Você percebe? Então, se deseja sentar no trono, está disposto a passar por esses estágios antes do trono? Está disposto a passar pela falsa acusação das pessoas acusando você de ter feito coisas que você não fez? Está disposto a ser caluniado? Está disposto a ser maltratado, a ser traído muitas vezes? Porque eu vou te dizer, essas coisas doem, mas elas geram em você crescimento, geram em você maturidade e te permitem se assentar no trono com clareza do propósito e não apegado num sentimento de fazer justiça, num ressentimento, numa angústia, numa amargura, mas de fato entender o propósito. Então, se eu pudesse te dar um conselho hoje, seria: as dores que você passou e está passando te trazem clareza do propósito de Deus. Porque aí você entende que o que você passou, Deus era soberano sobre todas essas coisas, sabe? E por isso Ele permitiu que você se assentasse, que você chegasse até o lugar onde você está. Se você está passando por um processo muito doloroso, muito difícil, continue, permaneça, submeta-se ao processo, deixe Ele lapidar você, deixe Ele fazer em você o que é necessário fazer, né? Porque Ele está te preparando para o período de honra, para um momento de glória, para uma promoção espiritual, onde você vai governar pessoas, onde você vai liderar pessoas, vai governar recursos. Mas para isso você precisa saber o que é não ter recursos. Você precisa saber o que é não ter dignidade, para que você possa servir de apoio para alguém que precisa de dignidade, que precisa de recursos, que precisa de conselhos sábios, que precisa de ajuda. Então, essa devocional aqui, né, essa porção, ela para mim, eu poderia falar aqui horas e horas e horas e horas sobre coisas que podemos entender e extrair dessa paraxá, porque para mim ela é muito profunda e ela, sempre que eu medito nela, sempre que eu penso nela, sempre que eu leio ela, Deus comunica algo novo no meu coração e parece que ela é sempre presente, né? E é uma coisa que eu aprendo muito aqui nessa paraxá, é você ser transparente com os seus sentimentos, sabe? Você dizer exatamente o que você pensa, você se abrir, sabe? Porque foi o que o José fez. Olha, sou eu, tá? E ele chorou porque, apesar de ele ter sido traído, ele amava os irmãos dele, e foi isso que doeu. É porque ele amava os seus irmãos. Mas a saudade, sabe? O amor era maior do que a ofensa, sabe? O propósito que ele estava operando naquele momento era maior do que a traição que ele passou. E ele entendeu isso. Ele, olha, vocês me venderam, mas calma, tá tudo bem. Porque eu precisava chegar aqui. Vocês foram apenas os agentes pelos quais Deus me fez chegar aonde eu precisava chegar. E depois lá em Gênesis 49, né, depois que Jacó morre, e aí os irmãos de José, com medo, né, de José, chegam nele e conversam com ele, e aí José fala para eles: fiquem tranquilos, porque vocês me planejaram o mal, mas Deus converteu o mal em bem. Então, cara, olha que mente, olha que entendimento. Viu? Eu sei que a intenção de vocês era me ferir, mas eu também sei que a intenção de Deus era me trazer aonde eu estou, e que eu não poderia ter chegado aqui sem a sua cooperação. Então, um dia conversando com o Larry Titus, né, da Kingdom Global Missions, né, conversando com ele um dia por mensagens, eu expliquei por uma situação difícil que eu estava passando, onde pessoas estavam me caluniando, me difamando, né, me maltratando. E eu falei: você já passou por isso? Onde tem pessoas que querem te derrubar, que querem te destruir de qualquer forma? Ele: sim, já passei, todos passamos. Ele disse para mim assim. E ele falou assim: agradeça a Deus por essas pessoas, porque elas forjam o seu caráter. Então, aquele dia mudou a minha perspectiva a respeito dos meus inimigos, entre aspas, né? E eu passei a enxergá-los como ferramentas de Deus para me livrar do meu orgulho, para me livrar da minha autopromoção, para me livrar, sabe,
da minha autojustiça e me preparar para um propósito maior. Então eu louvo a Deus de verdade por essas pessoas, agradeço a Deus pelas pessoas que te machucaram, te feriram, libere perdão para elas, do contrário você não experimentará a bênção, o crescimento e o governo, tá? Não podemos governar feridos, não podemos governar machucados. Para isso nós precisamos nos aproximar, abrir o nosso coração. Então eu espero que esse devocional, essa pequena meditação aqui tenha te ajudado de alguma forma aí a crescer e a desenvolver o seu propósito em Deus, tá bom? Shalom!